Olhando para 2020, como foi para você? Olá, eu sou Érica Carvalho, sou terapeuta especialista em EFT. Eu sou Daniel Carvalho, sou reflexoterapeuta e professor de reflexologia. Daniel, olhando para 2020, como foi esse ano para você? Primeiro eu vou olhar para o começo do ano. Quais eram as ideias, os projetos, onde eu queria chegar, como que eu estava começando um ano, cheio de expectativas. Eu lembro que no começo do ano, a gente começou com o workshop do medo. Eu fiz uma sequência de lives de 5 dias falando sobre o medo. E depois você fez a semana da EFT, né? Então nós começamos o ano cheio de projetos e planejamos o ano todo com muitos projetos. Então a gente, para falar de 2020, eu posso falar de como nós começamos primeiro. Nós começamos o ano de 2020 cheio de projetos. Você, como você começou 2020? Também, cheia de projetos na cabeça, com uma infinidade de coisas que eu tinha programado para fazer nesse ano, mas nem tudo saiu como eu tinha programado, como eu tinha planejado. E aí vem a questão do controle, né? A gente às vezes quer ter o controle de tudo e a maioria das coisas não está nas nossas mãos do controle, mas aquilo que está nas nossas mãos é importante. E quando vem um desafio, como que nós passamos nesse ano, como é para você ter que mudar os seus projetos? Como você lidou com tudo isso, Érica? Olha, Daniel, eu vou ser bem sincera aqui. No primeiro momento foi muito difícil. A resistência bateu muito grande. Aí veio primeiro uma resistência, eu não aceitei o que estava acontecendo. Então estava na negação. Estava numa negação. Depois, num segundo nível, já Mas veio... chegou uma positividade tóxica ou não? Eu acredito que sim, eu cheguei nesse ponto também. Eu acredito que eu estava meio que como se eu tivesse com os olhos vendados. Eu estava negando, eu não queria acreditar que aquilo estava acontecendo. E eu achava que as pessoas poderiam estar exagerando em alguns pontos. E depois veio a frustração. Quando caiu mesmo a ficha, poxa, e agora? Nada do que eu planejei vai acontecer. A frustração foi muito grande. Então você teve que primeiro ter a frustração, primeiro a negação, depois a frustração e depois veio a aceitação. E aí, quando veio a aceitação, como é que foi? Antes de falar disso, tá? Quais foram os principais desafios para você em 2020? O que mudou? Mudou porque a gente já estava com alguns cursos programados. Cursos em andamento. Cursos em andamento. Eu também, falando agora da vida pessoal, como mãe, nós temos os nossos filhos, né? Com a rotina deles escolar. Eu planejava, inclusive, eu sempre planejei os meus atendimentos de acordo com a rotina escolar deles, né? Porque eu escolhi ficar em casa na parte da manhã para dar o suporte, dar o almoço, levava para a escola e depois eu poderia vir trabalhar. Então, num primeiro momento, eu tive que fazer esse processo de adaptação, porque parece que num primeiro momento mesmo nada mais seria possível. Então, foi muito difícil, mas eu hoje percebo que se não fosse a frustração, eu também não teria feito os movimentos de mudança. Ok, então primeiro veio a negação, depois veio a frustração e aí depois veio a aceitação. Sim. Tá, e quando veio a aceitação, como foi isso? Ficou muito mais leve, porque quando eu aceito que algo não está no meu controle, ok, e o que eu faço a partir disso? Porque até então, no primeiro momento, quando a gente tem um controle nas mãos, eu chego a pensar que é muito cômodo. Porque eu sei o que eu vou fazer, eu não dependo de um fator externo. Tá ali, planejei, vou executar e tá tudo bem. Ok. Mas quando foge do controle, aí eu tenho que olhar além daquilo. Ok, o que eu faço agora? O que é possível que está nas minhas mãos? Porque aí também nós ficamos... Se eu não fizer esse movimento, eu fico refém, aí eu não saio do lugar. Sim. Tudo isso que aconteceu no ano de 2020, ele também trouxe alguns benefícios
para a maioria das pessoas que foi ter a oportunidade de olhar para dentro, de conseguir olhar para si mesmo, né? Então, ele trouxe um desafio para muitas pessoas. Muitas pessoas já estavam nesse movimento de se olhar, de se entender, de se buscar, mas muitas pessoas tiveram que fazer esse movimento. E o que você observou dentro dessa circunstância? Bom, a gente já vem trabalhando nesse processo de desenvolvimento, então, para mim foi interessante de perceber que mesmo nós, já buscando esse processo, tivemos ainda mais oportunidades de nos aprofundar, né? E aí a gente estendendo isso para o nosso âmbito familiar, como foi importante estreitar os laços, né? Nós já temos essa facilidade de convívio, nós ficamos bastante tempo juntos. Como foi ficar com seu marido em casa, um período, Olha, marido, eu vou falar para você assim, que no primeiro momento eu fiquei muito assustada também com toda a situação. Mas eu amava ter essa oportunidade de ter você mais próximo, a nossa família bem unida mesmo, porque para nós já faz parte da nossa rotina. Mas eu sei que para muitas pessoas foi um desafio muito grande, não é? Tem pessoas que saíam para trabalhar muito cedo, passavam o dia inteiro fora, chegavam em casa só à noite. Então, para mim, foi muito tranquilo. Então, em Tava casa... dentro da minha zona de conforto. Então, isso foi benéfico? Foi benéfico. Essa parte de passarmos mais tempo juntos. Nós já temos esse hábito, mas isso não foi um problema para nós. Não. Mas para muitas pessoas hoje, isso teve uma grande reflexão nesse sentido. Então, voltando aí ao processo. A negação, a frustração, a aceitação. E a partir do movimento de aceitação, o que aconteceu? Daí nós começamos a buscar recursos. Né? Então tinha um processo até de resistência a mudanças. Sim, muita resistência, o que nos possibilitou criar o curso online, o que nos possibilitou começar a enxergar as outras possibilidades. Até porque, como eu comentei agora, quando nós estamos numa zona de conforto, onde nós temos o controle e vamos executando o que precisa ser feito, nós não pensamos muito além daquilo. Nós planejamos, mas a gente ainda vai fazendo aquilo que é mais confortável. É natural do ser humano, não é, Daniel? E quando a gente começa a se ver meio que obrigado a mudar, agora não vai ter jeito, a gente se sente tão apertado agora, eu preciso realmente fazer algo. Porque então incomodou a ponto que gerou uma mudança, uma fricção ali para gerar uma mudança. Sim, e é positivo. Hoje a gente avalia isso de uma forma positiva. Mas será que não foi positivo porque você já estava dentro de uma saúde emocional melhor? Eu acredito que sim, mas talvez a gente também tenha que pensar assim, é o que temos para hoje. Sim. E aí eu tenho dois caminhos. É aquela frase, né? Trabalhar com o que se tem até você conseguir o que você quer, né? Deseja, é mais ou menos isso. Né? Exatamente. Agora, e para você, Daniel, como é que foi esse desafio, né? Primeiro, assim, como eu disse, a gente começou lá, então no final do ano passado eu já tinha começado a fazer algumas lives, então já estava dentro de desafios de crescimento emocional e profissional. Então já estava nesse processo, mas já estava com várias rotas traçadas e com vários projetos engatilhados que já estavam trazendo resultados. E aí tivemos que fazer várias mudanças, várias adaptações, e num primeiro momento eu achei que isso ia passar rápido. O fato de não ter passado rápido também me ajudou num sentido de eu preciso me movimentar. Eu não fiquei esperando. Num primeiro momento eu pensei, se isso tudo durar 1 ou 2 meses, a gente aguenta, mas se durar mais, não. No final das contas, durou muito mais tempo do que a gente imaginava. Algumas coisas ainda nem se resolveram, mas o processo de adaptação e de se reinventar para atingir novos objetivos é o que fez. Aí que vale muito o autoconhecimento, você saber quais são suas qualidades, saber quais são suas fraquezas, saber para quem você precisa pedir ajuda, ver as mudanças. Eu tive que olhar para mim também, foi legal para ter tempo para olhar mais para mim ali dentro de quais os conflitos ainda tenho para resolver que estão impactando ali a minha vida. Então, o balanço de 2020 para mim, ele
positivo, dentro do crescimento que nós alcançamos, que foram muitos desafios mesmo. Só que ele trouxe o desafio, ele trouxe o crescimento. Claro que graças a Deus nós estamos com saúde, os nossos filhos estão com saúde, nós estamos conseguindo tocar os projetos dentro daquilo que é possível, mas o meu balanço houve sim dificuldades, houve sim desafios, mas trouxe muito crescimento. Como você falou aí sobre a questão dos desafios, você acredita que realmente quanto maior o desafio, maior o sucesso? Só que você tem que vencer esses desafios, né? Porque quanto maior o desafio, é mais lapidação que você precisa fazer para alcançar o resultado. Então, eu tive que me desafiar a coisas diferentes que hoje eu vi que são possíveis. Que se você colocasse para mim antes, não seria possível. Eu já vinha trabalhando com um consultor dentro de um projeto híbrido, por exemplo. A gente já vinha conversando sobre isso. O que seria esse projeto híbrido? Seria o curso parte presencial e parte online. Então, lá em novembro, dezembro do ano passado, eu já estava trabalhando com o consultor dentro de uma possibilidade de um projeto híbrido. Mas eu não sabia como eu ia fazer. E, de repente, a vida trouxe ali uma circunstância. Hoje ainda nós estamos nessa adaptação, nessa criação, mas aquilo que era só um projeto, a gente se forçou a ter só online e ter a desenvolver esse projeto híbrido, entre outras coisas que nós já estamos criando. Eu escrevi um curso totalmente novo, que vai sair agora no começo do ano. Então, eu ter tempo também me ajudou, por exemplo, nessa circunstância. Só que, talvez, porque nós conseguimos manter uma saúde física, nós conseguimos manter uma saúde emocional e nós fomos nos adaptando a tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente já tem esse hábito de conversar muito e de resolver. Então, eu acho que esse crescimento ele vem por isso. Mas e aquelas pessoas que não estavam com isso, que não tinham essa possibilidade, tiveram que olhar diferente para aquilo que precisa ser resolvido. Tiveram que olhar para as histórias, ver valores, ver o que é importante para poder se alinhar. Aí eu acho que é um choque maior, não é, Daniel? É um desafio, né? Mas é o chamado da nossa vida, do ser humano, né? Talvez é o chamado do momento, né? Olhar, né? Quais são os seus valores importantes. Daniel, e o que seria importante hoje de você dizer para uma pessoa que ainda tem muitos conflitos pessoais? Buscar. Quando a gente está no olho, na terapia, a gente costuma dizer o seguinte, que muitas vezes a pessoa está dentro do olho do furacão. Então está com muitos problemas. Quando ela está dentro do olho do furacão, ela não enxerga solução, porque são muitas coisas passando ali ao mesmo tempo. Então, se a pessoa está com muitos conflitos e ela não está conseguindo achar uma solução, de repente ela precisa de ajuda de um profissional para que possa ajudar ela a entender quais são os conflitos que ela tem. E às vezes, se ela empurrou muita sujeira para embaixo do tapete durante a vida inteira, talvez a vida esteja pedindo para que ela possa olhar para as histórias, para que ela possa resolver os conflitos, para que ela também possa crescer. Então, é muito importante que as pessoas busquem o autoconhecimento, busquem saber quais são as suas qualidades, busquem saber quais são os seus valores. Isso então vai fortalecer e vai ajudar nesse primeiro momento para começar a fazer esse processo, então. Pode ajudar, mas a pessoa ela precisa adquirir a autorresponsabilidade realmente de ir buscar todos esses recursos para poder se desenvolver. Então a grande dica é busque a ajuda para que você possa se desenvolver e olhar de frente para você para resolver os conflitos. É realmente fazer esse olhar para dentro, né? É olhar para dentro. Talvez o grande chamado de 2020, para mim, foi olhar para dentro. E o que eu vejo com as pessoas quando eu voltei a tratar, exatamente, o olhar para dentro, o olhar quais são os valores, o que é importante para a minha vida, aonde eu quero chegar. Então, para essas pessoas, que estão chegando, eu estou olhando exatamente para ajudando essas pessoas a olharem para esses fatores. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha para nós. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho das notificações e nos sigam também nas redes sociais. Cetar.reflexologia, EFT, Érica Carvalho, Daniel.reflexoterapia. Muita gratidão, um grande abraço e até o próximo conteúdo.